Chat. Queridos do futebol. Querido, mano. Você é um querido, mano. Olha só. E se você também é um querido, se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta bastante. Vamos pro vídeo. Hoje o Flamengo recebe o Juventude no Maracanã. Você vê tudo ao vivo aqui na Globo, às 4h30 da tarde. Bora falar com a Duda Dal Ponte, que tá lá no estádio com todas as informações do Rubro Negro. Duda, hoje a mulherada tá mandando aqui no Globo Esporte. Chega mais também. Boa tarde, querida. Oi, Débora, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Olha, tá quente aqui no Rio de Janeiro, viu? Aquele famoso 30 graus na sombra. A bola rola às 4h30 da tarde aqui no Maraca. E o Flamengo, claro, chega com foco na Copa do Brasil, mas sem esquecer o Brasileirão. O discurso adotado durante essa semana pelos dirigentes foi não jogar a toalha no Brasileirão, tentar vencer também esse campeonato. Hoje, o Flamengo tá a 10 pontos do líder Botafogo, faltando 8 rodadas pro fim do campeonato. Mas o Flamengo tem uma partida atrasada, que vai ser disputada essa semana, lá em Porto Alegre, contra o Internacional, na quarta-feira. Para hoje, a gente vai ter uma mudança no ataque. Isso porque o Bruno Henrique está suspenso, suspensão automática, então o Michael deve ganhar uma oportunidade. Ele ficou durante todo o mês de setembro tratando uma lesão na coxa. Ele voltou na estreia do técnico Felipe Luiz e de lá para cá foram 4 jogos e ele só jogou 60 minutos. Nenhum deles ele foi titular. Hoje, então, deve ganhar essa oportunidade ao lado do Gerson e também do Gabigol, que não marca desde julho e quer deixar o dele hoje com o Maracanã, que vai estar lotado. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, Débora. Boa, Dudinha. E como é que fica o restante do time para essa partida, hein? Pois é, tem outros desfalques do Flamengo, né? Além do Bruno Henrique, o Alexandro, ele tá com desconforto na coxa e por isso não vem para esse jogo. O clube divulgou essa informação ontem. O Ayrton Lucas é o substituto natural. Além disso, o De La Cruz se machucou na partida contra o Corinthians e é um problema não só para hoje, nessa partida contra o Juventude, mas também para a final da Copa do Brasil. A gente imaginava que o Felipe Luiz fosse testar o Alcaraz hoje, que ele ganhasse uma chance no time titular, mas pelos treinos o que a gente viu é que o Everton Araújo, jovem de 21 anos, deve ganhar essa oportunidade. Então, o provável Flamengo para hoje vai ter o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí o meio de campo com o Pulgar, o jovem Everton Araújo e Arrascaeta. E lá na frente, daí sim, o Michael, também o Gabigol e o Gerson, que cada vez mais vem ganhando protagonismo dentro e fora de campo. É isso que a gente vai ver na reportagem agora do Richard de Souza. O gesto não engana. A leitura labial reforça. É domínio público. E sempre que algo assim se multiplica, é sinal de sucesso. Nomes e números dizem muito sobre a história de um clube. Adílio é um clássico. O ídolo que morreu no começo de agosto fez da camisa 8 rubro-negra símbolo de elegância e eficiência. 8 que encontrou um novo cúmplice e em outras mãos novos significados. Cruzamento pro Gerson, dominou, bateu! Gol! Gerson! Gerson, a batida rasteira! A facilidade que ele tem na saída de jogo é o que eu mais gosto dele. Ele ajuda na organização do time, aí ele consegue fazer o time avançar mais. Ele dribla. Gerson levou pra canhota, que drible no Carrilho. Gerson bateu pra fora do gol. Gerson é daqueles casos em que o tempo transformou o que já era bom em algo ainda mais especial. Que momento vive o Gerson? Os momentos mais marcantes da história do Gerson com a camisa do Flamengo estão em destaque aqui no Museu do Clube. A primeira passagem durou quase 2 anos e foi um absoluto sucesso, cheia de títulos. O mais expressivo deles, a Libertadores de 2019. Naquele momento, o Gerson foi destaque, mas 2024 é uma temporada de consolidação e protagonismo, do surgimento de um líder, e tudo começa a partir de um drama pessoal. Eu estava bem num dia, do nada passei mal, fui para o hospital, tive que ficar internado. Em fevereiro deste ano, ele foi diagnosticado com hidronefrose com infecção renal, uma dilatação do rim potencialmente grave. Submetido a tratamento com medicamentos, precisou passar por cirurgia no começo de março. Só depois do procedimento, ouviu o relato emocionado de um dos médicos que cuidaram dele.
Muitas das pessoas estavam achando que seria simples a cirurgia, mas eu estava com medo de ter que te dar a notícia que tu não ia poder mais jogar futebol. Foi uma coisa também que me fez dar valor mais à vida, sabe? Porque, pô, a vida é passageira. Hoje tu tá aqui, amanhã tu não sabe. Foram 2 meses até o retorno. Pouco a pouco, cada vez mais forte. Eleito capitão por Tite, mantido com a abraçadeira por Felipe Luiz. Inteligência para jogar. Chama a torcida para o nosso favor. Eles são os 12º jogadores. É o 4º jogador do elenco com mais partidas na temporada, 51. No Brasileirão, esteve em campo em 27 dos 29 jogos da equipe. Ninguém do grupo jogou mais no campeonato. Até aqui são 4 gols e 8 assistências em 2024. Resultado? Seleção brasileira. Participou dos últimos 4 jogos das eliminatórias. Foi titular na partida contra a seleção peruana. Gerson em campo é rotina para os rubro-negros. Será assim daqui a pouco contra o Juventude no Maracanã. A rotina de títulos pelo Flamengo, ele já viveu intensamente, mas na lista extensa falta a Copa do Brasil para ele. Em poucos dias, contra o Atlético Mineiro, vai tentar outra vez. A Copa do Brasil ele vai passar muito pelos pés dele, né? Porque além de ser o principal jogador, é ele que está fazendo esse time do Flamengo jogar. E a gente espera fechar o ano aí, pelo menos com o título da Copa do Brasil para salvar o ano. E levantar a taça com certeza. Nosso Coringa. Globo Esporte no ar, nesse sabadão de muito Brasileirão. Flamengo, Fluminense e Botafogo jogam hoje. A gente começa com o Flu, que pega o Vitória em Salvador, briga direta para deixar de vez essa história de rebaixamento. Então, bora ao vivo para Bahia com a Camila Barbieri, direto do Barradão, né, Camila? Boa tarde para você. Fala, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Aquele calorzinho gostoso aqui de Salvador. Daqui a pouco o Fluminense enfrenta o Vitória aqui no Barradão. O time do Mano Menezes que segue aí querendo vencer, querendo mais vitórias. Pode chegar à 4ª vitória seguida se vencer o Vitória aqui. Mas tem alguns desfalques importantes que a gente vai destacar agora. O Thiago Silva segue fora. Ele está tratando de uma lesão no calcanhar. Ele nem viajou aqui para Salvador, viu? Ficou no Rio de Janeiro. Mas a boa notícia para os torcedores é que nos últimos 3 jogos sem ele, o time conseguiu vencer e sem levar gols, viu? O Manuel deve ir no lugar dele, ao lado do Thiago Santos. E também no meio de campo, outro desfalque, o Facundo Bernal. Ele tem que cumprir suspensão pelo 3º amarelo, não joga. A tendência é que o Vitor Hugo vá no lugar dele, ao lado de Martinelli no meio. Vamos dar uma olhada então no campinho para ver como é que vem esse Fluminense aqui hoje, que tem o Fábio no gol, na lateral direito Samuel Xavier, a dupla de zaga então com Manuel e Thiago Santos, do lado esquerdo Diogo Barbosa. O meio deve ter Vitor Hugo, Martinelli e Ganso, e também lá na frente Lima, Arias e Cauã Elias, que deve seguir entre os titulares se o Mano Menezes não optar pelo Cano. Débora. Até porque o Cano voltou a marcar, né, Camila? E tem jogador do Fluminense chegando a uma marca importante hoje, é isso? Pois é, tem sim. O Fábio chega hoje à marca de 700 jogos pelo Campeonato Brasileiro, contando as participações dele com Vasco, Cruzeiro e também Fluminense. Ele já é o jogador mais velho a disputar brasileiro, é o que tem mais participações também. E olha só que curioso, o primeiro jogo dele pelo Campeonato Brasileiro foi quando ele atuava pelo Vasco. Ele estreou pelo Vasco em outubro do ano 2000 e foi diante do Vitória. Coincidências aí do futebol, né? Ele vai receber uma placa em homenagem aí a esse número de jogos pelo Brasileiro, mas isso só vai acontecer no Maracanã, que é a casa do Fluminense, no próximo jogo contra o Grêmio, no dia 1º de novembro. Seguimos por aqui no calorzinho de Salvador. Débora, um beijo pra você. Vai se proteger desse sol, Camila. Obrigada pelas informações. Olha só, gente, esse aqui, ali pequenininho aqui, é o Bernardo. Foi campeão brasileiro em 4 provas na semana do líder Botafogo. Oi, Sofia. Boa tarde pra você, minha amiga. Oi, Débora, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Ainda faltam quase 6 horas para o jogo começar, então o movimento aqui do lado de fora do estádio Nabi Abi Sheidi
ainda é muito pequeno, 7.600 ingressos foram vendidos e depois daquela goleada por 5-0 em cima do Peñarol na Libertadores, o Botafogo tenta se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O time tem 61 pontos, um a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder. E olha, hoje o Palmeiras joga antes que o Botafogo, joga às 4h30 da tarde contra o Fortaleza em casa. Então o Botafogo entra em campo hoje sabendo se por acaso o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ou não. A delegação do Botafogo está hospedada em Atibaia, que fica mais ou menos a 20 quilômetros daqui. Débora. Criançada fazendo graça aí atrás de você, Sofia. E conta pra gente como é que deve ser a escalação do time do Botafogo para logo mais. Débora, a criançada está se divertindo aqui já, torcedores com camisa do Botafogo estavam dando oi para você. E a grande questão do técnico Arthur Jorge é administrar o elenco para as duas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Depois da goleada em cima do Peñarol, a decisão foi de não poupar hoje. O único desfalque, o único jogador que foi poupado é o lateral esquerdo Alex Telles. A provável escalação para começar o jogo contra o Bragantino hoje é a seguinte: John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus, aquele time do Botafogo que a gente já conhece. E olha, Débora, essa semana está sendo uma semana de muita emoção para os torcedores alvinegros e a gente vai mostrar agora uma reportagem do Fábio Jupa sobre como o clube foi criado e passou a se chamar Botafogo de Futebol e Regatas. Como essa estrela veio parar no meu peito. Dizem que foi uma síncope, mas seria um infarte hoje, um derrame cerebral. Uma fatalidade que deu origem a uma nova vida. A comoção foi tão grande, não só no âmbito esportivo, mas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, capital do país, né, que os dois presidentes dos dois clubes resolveram que os dois clubes deveriam ser um só. O ano era 1942. No local desse prédio ficava o antigo Mourisco Mar, sede do Clube de Regatas Botafogo, que enfrentava numa partida de basquete o Botafogo Futebol Clube. E o Regatas começou vencendo, porque o principal jogador do adversário chegou atrasado ao ginásio. Armando Albano era paulista, um veterano da seleção brasileira. Já tinha disputado 2 campeonatos sul-americanos e o primeiro torneio olímpico de basquete nos Jogos de Berlim em 1936. Estava de férias. Ele foi jogar porque ele queria jogar, ele não aguentava mais ficar em casa, ele não aguentava ficar mais longe da bola. Então ele voltou para jogar e aconteceu isso. No aquecimento, se abaixou para pegar uma bola, caiu e não levantou mais. Os médicos o levam para o vestiário, tentam reanimá-lo, mas infelizmente foi um mal súbito mesmo, ele teve morte praticamente instantânea. A comoção levou os presidentes dos 2 Botafogos, o de regatas e o de futebol, a tomarem uma decisão: a fusão dos 2 clubes. No dia 8 de dezembro de 1942, 6 meses depois da morte de Albano, nascia o Botafogo de Futebol e Regatas. É indescritível. Não sei te explicar o sentimento. Não sei te dizer o que é. A camisa número 3, usada por Armando Albano no dia da morte, acabou nas mãos de Rafael Cazé, autor do livro Como Essa Estrela Foi Parar no Meu Peito. Foi em 2012, durante uma entrevista com Arnaldo, filho de Armando. E ele virou e falou assim: é para você. Mas ele não queria levar, eu falei para ele levar a camisa. E eu falei: não, essa camisa não é minha, essa camisa é do clube. Isso é parte integrante da história do clube. Hoje, a camisa faz parte do acervo que, em breve, será exposto no Museu Botafogo, que está em fase de construção. Ela é um patrimônio histórico do Botafogo de Futebol e Regatas. É onde nós nos vemos. Essa camisa ela tem o nosso DNA, é o DNA do Botafogo. Antes, o Botafogo vai homenagear Armando Albano em quadra. Essa semana, o clube lançou a nova camisa do time de basquete que disputa o NBB, inspirada naquela de 1942. E o nosso Botafogo é hoje em dia o que ele é por causa do Albano. Então a gente está muito feliz em honrar a memória dele e manter essa memória viva, porque ele que fez o Botafogo que a gente conhece hoje em dia.
muita história. Hoje, 4h30, tem Flamengo e Juventude ao vivo aqui na tela.